Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos o livro Memórias de um Suicida. Estamos justamente vendo quando a equipe de Camilo está passando por uma experiência, visitando um manicômio, e vendo ali aquelas questões muito difíceis, né, de espíritos que traziam grandes dificuldades, muita crueldade, muitos deles, espíritos que tiveram muitas oportunidades e preferiram sempre o caminho do crime, o caminho do desvio dos valores que devem nortear nossas vidas. Muito distantes ainda do arrependimento, da conscientização. Então, estamos analisando, está sendo mostrado tudo isso, quem seriam aqueles que estão ali. Vamos até retomar um parágrafo que já vimos para darmos continuidade. Encontram-se aqui orgulhosos e sensuais que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com mil gozos funestos, deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação, porque disso mesmo lhes preveniam os facultativos a quem recorriam quando os excessos de toda ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo. Então, eram pessoas esclarecidas que sabiam que estavam prejudicando com seus excessos de toda ordem, excessos não só daquilo que colocamos para dentro do nosso corpo, mas do nosso comportamento, nossas buscas, nossas atitudes. Então, esses excessos todos acabam antecipando a nossa volta. A canalização das nossas forças, os desequilíbrios dentro do campo da sexualidade, quando esvaímos as nossas forças dentro de um processo compulsório, num processo de compulsão, aliás, não compulsório, num processo de compulsão, acabando ali com as nossas energias, sendo canalizadas de uma forma exagerada. Então, tudo isso vai minando a saúde. E o que ele diz é que eles sabiam, porque os médicos facultativos são os médicos alertavam que se não se detivessem a tempo, iriam partir, continuando então, todos esses sabiam-no também. No entanto, continuavam praticando o crime contra si mesmos. Sentiam os efeitos depressores que o vício nefando produzia em suas contexturas físicas, como em suas contexturas morais. Mas prosseguiram, sem qualquer tentativa para emenda. Mataram-se, pois, lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porquanto tiveram tempo para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inalienável que do sempiterno receberam com aquele corpo que lhes ensejava progressos novos, Então, quantas vezes vemos ali tantos entregues a uma vida de descuidos, e tornando-se até, como que termo que eu usaria, afastados, do meio social, de uma vida saudável, do meio familiar, e assim se deixando levar, se deixando arrastar desta forma, e nós podemos entender como infelizes sim,
porque sempre que nos desviarmos dos nossos caminhos, somos os mais infelizes, né? Mas responsáveis por essas escolhas. É importante, essa doutrina é abençoada, porque ela nos responsabiliza. Quando nós passamos a nos entregar a uma viciação que nos leva até a determinadas consequências, quando nós passamos a nos entregar a determinados prazeres, prazer entre aspas, porque chega uma hora que nem é mais prazer, a determinados prazeres que já não mais satisfaz, é como uma sede insaciável, mas nos entregamos, né? Aquela busca, aquele vício, a satisfação daquele vício, sabemos sim, porque tudo aquilo traz consequências e dolorosas para a nossa encarnação. Então nós estamos vendo o mal que está fazendo para a nossa condição emocional, psíquica, e o que está acarretando no nosso entorno de forma materialmente falando. As consequências daquela entrega abusiva, desenfreada, que nos afasta do trabalho abençoado, do trabalho redentor, do trabalho digno, né? E continuando, então, suicida sim. Então, estamos entendendo que é uma forma de suicídio. Isso tem que tocar o nosso coração de alguma forma, né? Feliz de nós se nós conseguirmos chegar do lado de lá no tempo planejado. Por isso que o seu José Sintra Filho, que é o seu Zezinho para nós, ele falava que nós tínhamos obrigação de entregar o corpo como recebemos. É claro que o corpo sofre a ação do tempo. Não era sobre isso que ele queria dizer. Entregar o corpo como veio é porque muitas vezes somos saudáveis e os nossos comportamentos, os nossos hábitos, sejam quais forem, acabam por minar essa saúde, criando doenças, né? E voltamos antes da hora. Continuando. Observareis, meus caros amigos, que dentre tantos, muitos quereriam esquecer pesados infortúnios. Pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações. Então, eles estão num estado tão deplorável que eles se entregaram a uma alienação mental, loucos propriamente dizendo, né? Que se alienaram, tal o quadro íntimo que trazem. Que inconsoláveis, premidos por angústias irremediáveis, buscariam supremo consolo na embriaguez que os levaria possivelmente à desejada trégua ao sofrimento. Mas esse suposto atenuante é sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares que afligem e perseguem a humanidade há 2 milênios ressoa pelos recôncavos do planeta, e posso mesmo garantir-vos que nenhum só homem, desde que foi proferido pelo grande expoente de amor, que se deu em sacrifício no alto do Calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal ou durante o estágio no invisível, à espera da reencarnação. E por isso, certamente, também estes pobres que aqui se acham tiveram ocasião de ouvi-lo em algum local da terra ou da pátria espiritual. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele está dizendo que nenhuma criatura deixou de ouvir em algum momento, em algum ponto, esse chamamento do Cristo chamando para ele.
Como, pois, quiser esquecer mágoas, infortúnios pungentes nas libações viciosas, né? Então, esses conflitos, essas angústias, esses dramas íntimos, ao invés de serem trabalhados e atenuados e até mesmo resolvidos, preferiram buscar, como está sendo dito aqui, nas libações, né? Nas libações. Deixe-me achar novamente aqui. Nas libações viciosas. Então, é um processo de fuga, em que você vai canalizando a sua vida para o prazer, para aquilo que lhe dá prazer, né? Para o prazer, e com isso você vai abafando tudo que teria que ser trabalhado em você. Então, repetindo, como, pois, quiser esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até se lhe agravavam a situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis, né? Por quê? Pelo grau de responsabilidade, né? Por esse processo de fuga, porque pelo que fizeram, mesmo depois de serem suicidas ali, em vez de buscar ajuda, render-se ali à ajuda que era oferecida, buscaram obsediar a outros tantos, infundindo-lhes também ideias de suicídio? Pois ficai sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Estamos ouvindo, né? Porque teve tempo de mudar a situação. Atentai, porém, para esta nova espécie. São os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas, de influenciações pestíferas que o macularam atrozmente. E essa constituição, que é o perispírito, alcançou o corpo físico, né? E chegou no perispírito. Então, aqui, e essa constituição impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá o homem alindar com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer e exaltar através de pensamentos puros, irradiados em impulsos nobilitantes que confinam com os alços divinos. Mas jamais rebaixar com a prática de tão entristecedores deméritos. Está sendo colocado aqui o absurdo que é esse desprezo que nós temos por este corpo de cintilações mimosas, que é o nosso verdadeiro corpo, que é o corpo espiritual, porque como encarnado é um estágio, digamos assim, é temporário, é transitório. E acabamos ali enfeiando, maltratando, adoecendo, apodrecendo
o nosso perispírito. Efetivamente, víamos, acompanhando com o olhar interessado as indicações que o emérito moralista nos fazia, individualidades desfiguradas pelo mal que em si conservavam, consequências calamitosas da intemperança, atoleimadas, chorosas, doloridas, abatidas, cujas feições alteradas, feias, deprimidas, recordavam ainda os trágicos panoramas do Vale Sinistro. Excessivamente maculadas, deixavam à mostra, em sua configuração astral, os estigmas do vício a que se haviam entregado. Alguns oferecendo mesma ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes e de quanto abusaram, fermentassem exalações pútridas, cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações, que pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que havia envenenado o corpo material. Então vejam o estado que é criado quando somos rebeldes. Porque muito tempo encarnando sem acordar para a necessidade do arrependimento e da retomada do caminho é uma característica de muita rebeldia, de um distanciamento em que nós nos colocamos muito grande de Deus nosso Pai. Porque quando começarmos a nos aproximar novamente, dando ouvidos a esse vinde a mim, aí sim, a duras penas, sim, porque são consequências, mas vamos e vamos conseguindo nos recompor. Então, aqui, efetivamente, víamos, acompanhando com o olhar. Não, já lemos tudo isso. Agora ele já vai falar dos retalhados, né? Tínhamos visto os viciados, que ele chamou de... onde que ele chama? Os viciados, né? Eu não me lembro o nome que ele deu, mas nós vimos ali, né? Agora vamos ver os retalhados. Cocaicômanos, né? E as variadas ordens, né? Cocaicômanos para nós lembra cocaína, mas são todos, colocando ali todas as formas entorpecedoras, né? Viciosas. Agora ele vai para os retalhados. Os retalhados integravam a desgraçadíssima falange relegada ao manicômio. Conservavam ainda a impressionante armadura de cicatrizes sanguinolentas. De quando em quando, espasmos cruciantes sacudiam-nos como se estertorassem a lembrança do passado. Pesados e tardos eram os movimentos que faziam. Locomoviam-se a custo, dando a entender carência de forças vibratórias, para acionarem a mente e usarem das faculdades naturais ao homem como ao espírito. Dir-se-iam reumáticos enfermos, a quem ataduras envolvessem, tolhendo a agilidade das articulações. Entristecidos à frente de tão ásperos sofrimentos e tão espantosa decadência moral, interrogamos cheios de angústia. E o que há de ser dessas pobres criaturas? Que futuro as aguarda? Em gesto rápido e idêntico diapasão, o eminente chefe do singular estabelecimento satisfez-nos
a ansiosa expectativa, traduzindo a indubitável tristeza que enternecia sua nobre alma de discípulo do Evangelho frente a tão lamentáveis manifestações de inferioridade. Aí eles colocam: ó dramático futuro aguardas, na confusão expiatória de reencarnação próxima e inevitável, respondeu ele. Os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual. Então são casos tão dolorosos que não há crescimento, não há evolução. Então terão que encarnar. Será uma situação muito, muito aflitiva, mas é o remédio amargo que vai começar a colocá-los em condições um pouco melhores, porque teve todo o tempo necessário para a mudança e não conseguiram. Ou não quiseram, melhor dizendo, né? Então, os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as ferazes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmos entreteceram, com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega, em que se acharam por bem se locupletarem no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que se não quiseram furtar. Mas isso lhes custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargosas, diante dos quais uma individualidade normal se quedaria estarrecida. Para que se convençam da situação própria, submetem-se mais ou menos resignadamente às consequências futuras das passadas imprevidências. Torna-se necessário da nossa parte, enquanto aqui se demorarem, trabalho árduo de catequese, aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos desses infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. Todo revoltado, ele se sente vítima, por isso ele é revoltado, né? Ele não vê que ele mesmo palmilhou esse caminho escolhido por ele. Então, não se resignam à evidência do presente. Não se resignam à evidência do presente e, inconformados, partem a tomar novo envoltório terreno, então encarnam inconformados, agravando a situação própria, com a má vontade em que se entrincheiram, a insubmissão e a impaciência, acovardados ante a expectativa dos embates tormentosos da expiação irremediável. Daí, então, a dedicação daqueles que os recebem, e não é por acaso, né? Para que eles consigam vencer essa rebeldia, essa negação de voltar sem querer voltar para um novo corpo de carne. Tais como se encontram aqui, estes nada mais representam do que uma pequena malta de futuros leprosos que renascerão entre as amarguras das sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária, de cancerosos e paralíticos, de débeis mentais e idiotas, nervosos convulsos, enfermos incuráveis, rodeados de complexos
desorientadores para a medicina terrena, desafiando tentativas generosas da nobre ciência, enquanto pesarão desagradavelmente na sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros, e a ela pertencem, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário, até quando a calamitosa situação for minorada. Reencarnarão dentro em breve. Conosco permanecerão apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas, sob os cuidados dos nossos dedicados cooperadores, incumbidos da sua vigilância. Partirão para um novo renascimento, tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro o corpo que moldarão com sua configuração maculada, com que presentemente se encontram todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes de que se fizeram contidos escravos. E ali, como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados e se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. Então, fica muito claro para nós, não é? A importância dessas encarnações, o retorno e tudo que foi dado para que se arrependessem, para que voltassem mais preparados, mais revoltados que são, né? Precisarão encarnar nessas condições. E o que é importante, e que acabamos de ler aqui, que fica muito claro, que o molde, digamos, o molde, que é o corpo espiritual chamado perispírito, que molda o corpo físico, né? Molda no sentido da prejuízos que você traz no seu corpo espiritual, em decorrência, como aqui, das atitudes, do comportamento e tudo mais, surgirão naquele corpo físico, porque é o corpo espiritual que molda o corpo físico. Então, essas questões surgirão naquele corpo, como consequência. Então, não é Deus que vai e fala, você fez isso, fez aquilo, você foi muito cruel, vai nascer assim, assim, assim. Não. São leis estabelecidas por Deus, causa e efeito, causa e consequência. O corpo espiritual está altamente prejudicado, natural que o corpo físico se ressinta desse prejuízo. Muito claro para todos nós. E isso é o que há de muito importante e maravilhoso nessa doutrina, porque nos ajuda a clarear o entendimento. Muita reflexão, muita prece, muito preparo, aproveitando a encarnação que temos em mãos. Que peçamos a Deus, peçamos a Jesus, que nos ajude a vibrar por esses tantos infelizes. Que a paz possa alcançar a todos os nossos corações. Que fiquemos em paz.